Falar sobre enxaqueca. Doutora Célia Roesler, que é neurologista, está com a gente. Seja bem-vinda. Como vai? Obrigada, Tudo bem? Kátia, é um prazer estar aqui nosso, com viu? você. E hoje vamos falar sobre enxaqueca, que é um mal que atinge tanta gente, né, doutora? 30 milhões de brasileiros Olha, gente, sofrem. 30 milhões de brasileiros que sofrem com enxaqueca, que têm problemas no trabalho, vida social também modificada, que tem como vida se conjugal, livrar, é verdade, se livrar desse problema, profissional, né, conjugal, social, tudo. Qualidade de vida do enxaquecoso é péssima. A gente fez até um resumo sobre esse assunto. Vamos ver? Olha lá. Não tem? Não tem off de abertura? Ah, tá bom. Então, para os nossos mitos e verdades, ó. Toda dor que lateja ou pulsa é enxaqueca. É assim que a gente percebe, doutora? É não, um né? mito. É um mito. A enxaqueca pulsa, mas não toda dor que pulsa é enxaqueca. E como que a gente pode saber se é uma enxaqueca ou se eu estou só com uma dor de cabeça intensa? Então, existe mais de 200 tipos de dores de cabeça. E a enxaqueca, embora seja o mais conhecido, ainda não é nem o mais comum. Mas é uma das dores de cabeça, é uma dor de cabeça primária, porque a própria dor de cabeça é a doença. Então, é uma das dores de cabeça mais incapacitantes que tem. Ela tem uma duração de 4 a 72 horas. Ela pode piorar, ela é latejante, pode pegar um lado da cabeça ou ambos, quando muito forte. Ela piora com luz, com cheiro, com barulho, com movimento e muitas vezes vem acompanhada de náuseas e ou vômitos. Então é bem característico. E ela é bem localizada numa região só? Ou não? Ela começa bem localizada, geralmente de um lado, frontotemporal, pulsante, mas quando ela vai piorando, ela se torna difusa, dói a cabeça toda. Tem muita gente que sofre de enxaqueca que diz que sabe quando a enxaqueca vem. Esse é um fato que vocês percebem? Existe, isso nós chamamos de pródromos, pró que vem antes. Então é aquela pessoa que fica irritada, sonolenta, ou bocejando muito, com uma vontade impulsiva de comer muito doce, chocolate. Então ela fala, acho que vai me dar aquela dor de cabeça, já está chegando. E de fato acontece, né? De fato acontece. É diferente de aura, só para não confundir. A aura são sintomas sensitivos que acontecem antes da dor, porque tem a enxaqueca com aura e sem aura. A aura é quando a pessoa enxerga aquelas cobrinhas luminosas. Os pontinhos pretos que caem, isso, né? Ou metade da imagem, ou dormência que começa na mão, vem para o antebraço, o braço. Metade do rosto, aí uma aura. Mas isso pode acontecer não em todas as crises não de enxaqueca, A né? com aura é mais rara. É mais difícil, É mais né? difícil. Vamos para mais um mito ou verdade? Vamos ver o próximo? A enxaqueca só comete adultos. Mito. Criança tem muita dor de cabeça e tem que acreditar nessa dor de cabeça da criança. Porque muitas vezes acham que é mãe, que está imitando a mãe, que já tem uma enxaqueca, por ela ser hereditária. Então é muito comum o filho ter. Mas tem que acreditar porque involuntariamente, quando ela está com uma enxaqueca, se ela está vendo televisão, está jogando videogame, involuntariamente ela procura um lugar silencioso, com pouca luz, né? E sem movimento, fica quietinha até passar a dor, que geralmente ela dorme. Né? Agora, imagine uma criança que não sabe nem explicar para os pais direito o que ela está sentindo, porque é uma confusão para a criança de sentidos e de dores, né? Exatamente. Porque se ela vai ter uma fotossensibilidade, se ela vai ter enjoo, se a dor de cabeça é forte, se compromete a vida da criança, como que ela vai explicar isso para os pais, né? E muitas vezes a criança tem dor abdominal junto, que nós chamamos de enxaqueca abdominal. Então os pais têm que ficar atentos, Tem né? que ficar alerta para isso. Vamos ver mais um mito ou verdade? Quem dorme mal tem maior chance de ter enxaqueca. É uma verdade, é uma verdade. O sono, tanto a privação do sono, como o excesso de sono, dormir muito, pode ser um gatilho para desencadear a enxaqueca. Porque a enxaqueca é uma doença genética que ocorre por alterações químicas, mas ela é desencadeada por gatilhos. E um deles é a má qualidade do sono. Alguns alimentos podem também ter esse efeito de gatilho? Podem sim. Normalmente quais?
Nós temos, até aqui na mesa, nós temos o chocolate, é um dos gatilhos. O que vale a pena lembrar, Kátia, é que isso é muito individual. É muito particular. Não é uma receita de bolo. Por isso, o paciente faz um diário para nós. Porque, mas é um gatilho importante. O café em excesso, ele pode desencadear. E o que seria numa crise leve, 3 cafés expresso por dia já é excesso. Gente. Já causa dor de cabeça até por uso abusivo de analgésico, porque a cafeína é um analgésico. É verdade. Tanto que existem muitos analgésicos que têm cafeína. O cigarro, por quê? Porque ele contrai os vasos, piora a circulação, ele pode desencadear. E um alerta importante, aquela enxaqueca com aura, que nós falamos no início, paciente que tem enxaqueca com aura não pode fumar e muito menos tomar anticoncepcional com estrógeno, porque aumenta muito o risco de AVC. Então, anticoncepcional e cigarro, risco de AVC. Anticoncepcional e enxaqueca com aura, risco de AVC. Anticoncepcional, cigarro e enxaqueca com aura, aumenta 20 vezes mais o risco do AVC. Gente, não é sério. A gente muitas vezes não correlaciona as coisas, né? Não sabe, não é avisado. É verdade. O álcool é um dos maiores desencadeantes, tanto a cerveja, o vinho tinto é muito importante, frutas cítricas, queijos amarelos, embutidos, melancia. Glutamato monossódico. O paciente fala, doutora, toda vez que eu vou para um restaurante japonês eu tenho dor de cabeça. É o shoyu. É o glutamato monossódico. Agora, gente, glutamato monossódico não é só no shoyu. Não. Aqueles porcaditos que são uma delícia, aquilo também tem muito glutamato monossódico. O que dá gosto para aquilo é isso. Os macarrões instantâneos, as sopas de pacotinho, todos têm glutamato. A maior parte, acho que dos pratos industrializados que a gente compra tem muito glutamato. E é muito sódio, muito sal, né? Então, só que minha sobrinha, desde pequenininha, desde 3 anos, ela tinha enxaqueca. Enxaqueca séria, gente, com um pedacinho, eu vou até partir para você ver, desse aqui de chocolate. Não era muito chocolate. Uma criança de 3 anos. Você fala, mas um criança pedacinho. Desencadeia bem, porque a criança não tem noção. E glutamato monossódico também. Então, quando a gente saía, era tão bonitinha, hoje já tem 17 anos, mas já sabe se defender, mas antes ela olhava e perguntava, tia, tem glutamato monossódico? Gente. A gente falava, ai, Gabi, Lilinha tem. Ah, então eu não quero. Então a criança, se você explica porque já sofreu muito com isso, então ela não quer mais sentir isso. Então a criança, a gente não pode subestimar a inteligência da criança. Explica direitinho o porquê que dá enxaqueca, se ela consome aquele alimento, isso pode prejudicar, que ela mesma, quando vai até na casa de um amiguinho, pergunta e deixa de ingerir, né? É verdade. A criança aceita isso com mais facilidade do que o adulto, né? Muito mais, muito mais. Ela sabe o que faz mal, porque o adulto é teimoso. Ele sempre acha, mas dessa vez não vai acontecer. E a criança, aquela história, gato escaldado tem medo. Então, se ela já sabe que vai doer e a dor é muito intensa, ela não vai querer. E até o nervosismo também pode desencadear, Nossa, o estresse, tanto o estresse físico como o emocional, é um dos gatilhos mais importantes. E nós falamos que, voltando para as crianças hoje em dia são os pequenos executivos. Eles têm muitas atividades, né? É judô, é inglês, é colégio, tempo integral. Então, eles também têm dor de cabeça por estresse. Quando a dor de cabeça, a enxaqueca acontece, obviamente o ideal é que você vá a um neurologista, tenha um diagnóstico correto, seja medicado da forma correta. Mas que manobras a gente também pode usar para amenizar essa dor? Além do tratamento porque a enxaqueca tem 2 tratamentos. O tratamento preventivo, que é quando ela vai tomar 1 ou 2 medicamentos diariamente para prevenir as dores. E o tratamento abortivo, que é aquele que ela usa medicamentos específicos para abortar. Até foi aprovada há pouco tempo uma associação de um específico, que é um vasoconstritor, um triptano, com um anti-inflamatório, que nós não tínhamos no Brasil, para abortar uma crise. Então, naproxeno e sumatriptano. Isso são os medicamentosos. E a gente pode fazer mão também das terapias não medicamentosas, como o caso de usar compressas, né? Relaxamentos, tai chi chuan, massagens, yoga. Tem gente que não suporta claridade, então usa as máscaras para evitar a luz na hora da dor. Eu tinha uma paciente que tinha cortinas pretas no quarto. Nossa, de tão severa que era enxaqueca. De tão severa que era enxaqueca. Agora, se a gente falasse o número de pessoas que não
trabalham, que têm problemas profissionais em função de enxaqueca, a gente está falando de um número grande. E às vezes as pessoas são mal compreendidas também, né? Exatamente. Exatamente. A gente tem aqui a Priscila, deixa eu chamar a Priscila, que a gente vai mostrar também uma outra forma. Tudo bem, Priscila? Você sofre de enxaqueca? Já sofreu? Sim. Muito tempo? Sim, desde os 17 anos. Você é novinha, né? Ah, um pouquinho. E que tipo de enxaqueca você tinha? Você começou a perceber aos 17 anos? É uma dor muito forte, no meu caso, em um lado só. E eu tinha que ficar no escuro, perdia os dias de trabalho, às vezes na escola. É bem complicado. E as pessoas enxergavam como, de fato, ela sente isso ou, acho que é um pouco de frescura, ela é manhosa, Tem muita né? gente que acha que é frescura. Que é manha, né? Sim. Mas só quem já teve enxaqueca para saber Verdade. que dor que é. E é uma dor que acaba incapacitando mesmo a pessoa, né? Exatamente. É uma dor. Está entre as 20 doenças, segundo a Organização Mundial de Saúde, está entre as 20 doenças mais incapacitantes. É muito sério, né? É muito sério. Depois o tratamento melhorou? Sim, bastante. As crises não que não voltem mais, mas elas vão se espaçando, né, doutora? Sim, o tratamento tem essa finalidade de dar raramente pode ser curado. Às vezes, quando é uma história curta, de pouco tempo, cura. Mas o tratamento é para dar uma qualidade de vida para o paciente. Passa a ser uma doença crônica, portanto, controlada, mais Sim, crônica, né? mas pode controlar muito bem e levar uma vida normal. Agora, que aparelhinho é esse? Então, esse aparelho foi aprovado também há pouco tempo no Brasil. A gente chama de neuromodulação. Ele estimula o trigêmeo, que passa aqui, que ele é estimulado nas crises de dor de cabeça. Então, ele Vamos ajuda. mostrar na Priscila como que faz? Senta. Senta aí, Priscila, faz favor. Então, quer dizer, no momento que você sente que você vai ter a crise ou quando a crise já está instalada que você usa? Ele tem as duas Tem as duas opções. Ele tem a funções? opção Que para legal. abortar a crise como preventiva. Que ótimo. É mais uma opção, né? Porque Sim. cada paciente responde a... Então, tem que colocar o eletrodo aqui. Tá, coloca o eletrodo. Deixa eu colocar. E geralmente é que a Priscila tá maquiadinha, tudo. Tá, normalmente... Mas olha Tá. aí. É sem maquiagem. eu não vou colar é só pra Não, sim, gente só fazer pra uma gente demonstração. ver. Tá. Porque senão vai estragar a maquiagem. Mas coloca aqui e para abortar a crise aperta só uma vez. E o paciente sente alguma Deixa eu ver se coisa ele com esse aparelho? Fica estimulando, Você sente vibrar? sente os formigamentos. Explica. Sente um Formigamento, sim. E você já começa de imediato a perceber que essa dor vai diminuindo? Cada paciente tem uma resposta, né? Vamos ver o Então, que ela sente. Porque isso é engraçado, gente. Quando a gente fala numa terapia ou entra em um medicamento, eu posso reagir de um jeito, a Priscila de outro, a doutora Célia de outra forma diferente, e você de casa de uma forma mais diferente ainda. Por isso que é bom que a gente conheça o corpo da gente, como o nosso corpo reage a cada estímulo, e a né? cada tratamento, a cada... É verdade. É verdade. Não existe um tratamento que seja o ideal para todo mundo. Não né? é uma receita de bolo. É Cada verdade. paciente é único. Por isso que a gente leva 1 hora numa consulta, numa primeira consulta. E, gente, tem que ser assim, porque enxaqueca não é uma coisa tão simples. Porque se você não sabe nem identificar que tipo de dor você sente, a intensidade, o número de horas, se você ingeriu algum alimento, isso toda vez que você ingere, ou ingere esse alimento quando você está tensa, ingere esse alimento quando você está fadigada, está cansada, isso tudo influencia também no Tudo tratamento, influencia. né, doutora? Você sente só um formigamentinho? Sim, no começo incomoda um pouquinho. Até se Incomoda? acostumar, você vai usando. Eu uso todo dia 20 minutinhos. Aí quando eu tenho a crise, eu uso um pouco mais, em torno de uns 40 minutos. Mas você percebe, Priscila, quando você vai ter a crise ou não? Não, Não? começa a doer, aí eu já sei que estágio está, né? Aí eu coloco o aparelho. Tem mulheres que dizem que sofrem com enxaqueca, principalmente no período pré-menstrual, né? É bem comum devido às comum, oscilações hormonais. A menstruação é também a oscilação do estrógeno, desse hormônio. Por isso que muitas vezes melhora depois do primeiro trimestre de gravidez, muitas vezes sara na menopausa e muitas vezes começa com a primeira menstruação. Por isso tem que ficar muito atento, né? Tem. A gente tem algumas perguntas que surgiram. Vamos ver a primeira delas? Olha, a Mari. Olá, minha mãe quando está com enxaqueca costuma tomar café, analgésicos e refrigerante. Isso é indicado? Não, tá tudo errado. Tudo errado.
Um cafezinho, Tudo numa bem, crise né? moderada, às vezes até melhora. Porque se você tira o café de um paciente que é habituado, ele pode ter enxaqueca pela privação do café. Mas, Mário, o uso abusivo de analgésicos é um dos primeiros perigos daquela enxaqueca que era episódica se transformar numa cefaleia crônica diária, que é a pior que tem. E aí passa a ser uma cefaleia medicamentosa, né? Exatamente, pelo uso abusivo de analgésicos. E o refrigerante que ela diz deve ser aquele à base de cola. E cafeína, também. Então, quer dizer, tá tomando duplamente cafeína, exatamente, né? dá mais dor de cabeça. E aí, se usa o analgésico, que tem cafeína, que está escrito na embalagem, que é para acelerar o efeito, para a gente ficar livre potencializar o efeito, para ela vai ser pior. Ainda, né? Então, o melhor, viu, Mária, é que você fale para sua mãe buscar ajuda médica. Gente, não adianta a gente tentar consertar algumas coisas. A gente não é médico. A partir do momento que o paciente começa a tomar analgésico mais de 2 vezes por semana, já está na hora de procurar tratamento. Algum problema tem, né, gente? A dor é um sinal que a saúde não está tão boa assim, né? Verdade. Um beijo para você, Mari. Vamos ver mais uma? Sabrina, a dor é insuportável, tenho enxaqueca crônica, não posso tomar anticoncepcional. Gostaria de saber se corro o risco de ter um AVC. Se for, Sabrina, se for aquela enxaqueca com aura, aquela que tem as alterações visuais, ou aquela que tem formigamentos na mão, na língua, aí se tomar anticoncepcional que tenha estrógeno, pode ter o risco de ter um AVC, sim. Por isso tem que conversar com o médico, ginecologista e com o né? neurologista. Vai averiguar direitinho, tá, Sabrina? Um beijo pra você. Vamos ver mais uma? A Camila, minha enxaqueca ataca com cheiros de perfume forte e doces. Por que isso acontece? Nós chamamos isso de osmofobia. Osmofobia é intolerância a odores, que é uma característica bem comum do enxaquecoso. Às vezes ele está em tratamento, ele está muito bem, estável com a medicação, aí ele entra num elevador que tem alguém com aquele perfume muito doce, muito forte, suficiente, né, já sai do elevador com uma crise. E aí, gente, é complicado, porque como que você vai saber quando você vai encontrar com alguém que está usando um perfume forte? E existe tratamento específicos para osmofobia também. Aqueles médicos especialistas em dor de cabeça, eles sabem tratar esse sintoma também. Então, olha, ao invés de você ficar usando formas paliativas para ficar livre da enxaqueca, busque uma ajuda médica, gente. Primeiro, para saber que tipo de enxaqueca você tem, o que dá o start, o gatilho para sua enxaqueca. Às vezes não é um gatilho, mas são vários que a gente tem, né? Vários. Pode ser que no passado um gatilho também fosse um alimento, a partir de agora já não é mais um alimento, é o estresse. Então, só um médico vai poder te ajudar. Esse espaço que a gente tem aqui é importante? É primordial para te informar, para você entender o que é a doença, quais são as formas de tratamento, para você não se acostumar a sentir dor. Mas nada supra a necessidade de você marcar com o médico, anotar todas as suas perguntas, tudo que você sente, chegar lá e perguntar. Enxaqueca isso mais do que nunca é válido, né? Com certeza. Queria agradecer demais a sua participação, viu, Priscila? Que agradeço. Deixa eu tirar de você, Pode tirar, senão você vai sair. ficar cadinha aí estimulada. Obrigada, viu? Agradecer também a doutora Célia. Vou passar o site para vocês, olha, que é o www.cefaleia.net. Cefaleia.net. Lá você vai ter mais informações sobre dores de cabeça e enxaqueca, que é outra situação. Obrigada, doutora. Parabéns pelo trabalho, viu?